antiga do Papa Bento XVI. E, antes disso ainda, né, um trechinho da Caritas in Veritate, em que ele coloca o que eu penso que pode ser como que um lema para nós, diante dessas questões todas. Nós não temos que ser vítimas do que acontece no mundo, e sim protagonistas, né? A Igreja é chamada a ter um protagonismo, então, diante da realidade. Dr. Fonteles falava do reducionismo da globalização, né? O Papa nos diz: a globalização, a priori, não é boa nem má, será aquilo que as pessoas fizerem dela. Não devemos ser vítimas dela, mas protagonistas, atuando com bom senso, guiados pela caridade e a verdade. E essa é uma diretriz plenamente aplicável também ao campo da bioética. Pode passar? Na sua visita à Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, já depois de Papa, falando, né, a sua antiga congregação, o Papa diz o seguinte: convido-vos a seguir com particular atenção os problemas difíceis e complexos da bioética. As novas tecnologias biomédicas interessam não somente a alguns médicos e pesquisadores especializados, mas são divulgadas através dos modernos meios de comunicação social, provocando esperanças e interrogações em setores sempre mais vastos da sociedade. Hoje, qualquer garoto de 10, 12 anos já discute questões de bioética. Isso nos chegou de uma forma muito clara. Pode seguir? Também diz: quando seres humanos, no estado mais fraco e mais indefeso de sua existência, são selecionados, abandonados, mortos ou utilizados como puro material biológico, como negar que esses são tratados não mais como alguém, mas como algo, colocando assim em questão o conceito próprio de dignidade do homem? E nós temos aqui, ilustrando, um ser humano sendo destruído para que se retire aquilo que é chamado de células-tronco, né? Sendo que essas células-tronco humanas, mesmo que tivessem resultado, não se justificaria. Mas até hoje não deram e provavelmente não darão resultado nenhum em termos de tratamento de alguém, né? Mas, né, como eu digo, mesmo se fosse, né, algo realmente promissor, né, quer dizer, podemos, né, explodir um ser humano, nós o estamos utilizando como algo. Nós não conseguimos ver aí alguém, né? E é a isso, né, que o Santo Padre chama a nossa atenção, né? É isso que a Assembleia da CNBB, com muita luz, chamou de um reducionismo antropológico que está por trás de quem não consegue ver a vida humana, o ser humano, desde a sua concepção. Pode seguir? No diálogo com Habermas, um filósofo contemporâneo, ainda cardeal, dizia-nos o cardeal Ratzinger: parece-me evidente que a ciência como tal não pode gerar etos e que, portanto, uma consciência ética renovada não pode surgir como produto de debates científicos. Por outro lado, é certamente também indiscutível que a alteração fundamental da imagem humana e mundial, a qual se deu a partir da evolução dos conhecimentos científicos, está essencialmente ocupada com a ruptura de velhas certezas morais. O desenvolvimento da técnica está levando a que percamos certezas morais. E também nós tivemos aqui, né, excelente fala ontem do Dr. André Marcelo, que nos mostrava que a bioética, ela nasce justamente quando esse tipo de discussão sai da mão exclusivamente dos cientistas e começa a ter, então, a participação dos filósofos, dos sociólogos e, por que não, dos teólogos. Então, existe essa necessidade, né? Os cientistas, por não terem, muitas vezes, a fundamentação filosófica e por serem, muitas vezes, diretamente interessados naquilo que está sendo discutido, não são
os únicos que podem falar a respeito de bioética de forma alguma. Nós necessitamos essa visão interdisciplinar. Pode seguir? Ainda no mesmo diálogo, diz o então cardeal Ratzinger: o homem é agora capaz de fabricar homens, produzi-los, por assim dizer, em um vidro com reagente. O homem se torna produto, e com isso se altera a relação dos homens consigo mesmos, no seu fundamento mesmo. Ele não é mais um presente da natureza ou do Deus Criador. Ele é o seu próprio produto. Então, nós começamos a ter o homem como produto de laboratório, e por isso aparece o homem descartável. Durante a discussão sobre a questão do embrião humano, na questão das células-tronco, também levantada pelo Dr. Fonteles, eu tive a oportunidade de dizer isso. Copo descartável eu conheço, gente descartável eu não conheço, não. Então, como estão dizendo? Não, mas vai ser descartado, vai ser descartado, então nós podemos fazer uso desses embriões. Dizer, nós estamos descartando gente, nós estamos deixando, como eu ouvi numa expressão dura, mas que eu também acho bastante feliz, que o mundo tem milhares de seres humanos em freezers de concentração. Nós hoje não temos campos de concentração, mas nós temos freezers de concentração com milhões de seres humanos estocados. E o que fazer com isso é uma grande pergunta que se coloca hoje diante da humanidade. Pode seguir? Então, o homem desceu até o fundo do poço do poder, até a fonte da sua própria existência. A tentação de agora finalmente construir o homem direito, a tentação de fazer experimentos com humanos, a tentação de encarar os homens como lixo e eliminá-los, não é uma fantasia de moralistas inimigos do progresso. É uma realidade da sociedade atual. Pode seguir? Talvez a doutrina dos direitos humanos devesse hoje em dia ser acrescida uma doutrina acerca dos deveres humanos e dos limites do homem. E isso poderia ajudar a atualizar a pergunta se não pode haver uma razão da natureza e, portanto, um direito racional para os homens e sua posição no mundo. Eu vejo isso muito ligado ao que dizia ontem também o Dr. André Marcelo, que hoje é necessário primeiro construir a razão para depois dialogar com ela. Porque o mundo pós-moderno é conscientemente irracional. Trabalha-se com pensamento débil, e o pensamento débil não pode levar à verdade. Pode seguir? E, finalmente, última citação do então cardeal Ratzinger, falando de verdade e violência. É um texto dele que se chama Verdade e Violência. Vivemos hoje uma crise do ethos. Encontra aceitação cada vez mais ampla a convicção de que o ethos não pode ser fundamentado, e isso traz consequências. Ou seja, não se discute em que basear o ethos, portanto a ética. Disse que não existe fundamento. Então, portanto, cada um pode ter a opinião que quiser. É a famosa ditadura do relativismo, também na excelente expressão do Papa. E, na verdade, é muito interessante isso. Eu costumo dizer que o relativista, ele se apresenta aparentemente como alguém muito aberto ao diálogo. Mas não existe diálogo algum, até porque o relativista não precisa dialogar. Se eu penso como eu penso, cada um pensa como pensa, não existe meta comum a ser atingida, então dialogar para quê? Então, fica um ethos que não pode ser fundamentado e, portanto, nada mais resta a não ser regras de trânsito para o comportamento humano. Então, é tudo arbitrário. Eu arbitro como que vai ser agora, passa no sinal vermelho e para no sinal verde. Se é isso que a lei determina, então é isso que vamos fazer. São sinais de trânsito. Para organizar o trânsito está muito bem, mas para organizar a vida humana não pode ser. E uma última frase muito feliz, na minha opinião: a verdade não necessita nenhuma outra arma que não ela própria. Quer dizer, nós não precisamos impor a verdade a ninguém. Muitas vezes se coloca isso, que a igreja quer impor a sua verdade. Não,
a verdade não precisa ser imposta porque ela se impõe sozinha. O que nós temos que fazer é que mostrá-la, porque a verdade atrai. E a verdade a respeito do ser humano é o que atrai e é o que fundamenta toda a bioética. Pode seguir? Bom, então, depois dessa reflexão, apoiados no pensamento de Bento XVI, entramos na parte mais propriamente da ação pastoral da Igreja, na formação dos pastores e dos fiéis no campo da bioética. Pode passar? Há várias propostas no documento de Aparecida que são muito interessantes, que nós podemos trazer aqui. Então, uma delas, criar em nível nacional um comitê de bioética com pessoas preparadas sobre a questão, que garantam fidelidade e respeito à doutrina do magistério da Igreja sobre a vida. Isso, felizmente, nós já temos criado, aqui a nossa comissão de bioética, com umas pessoas mais preparadas, outras um pouquinho menos, que estamos tratando de aprender, mas enfim, temos aí a nossa comissão de bioética, já temos um primeiro fruto palpável, que é exatamente o livro que vai ser lançado logo a seguir, ainda aqui na nossa sessão, e ao final desse livro existem uma série de recomendações, de sugestões para que se constituam as comissões diocesanas de bioética. Nós já temos aqui em Brasília a nossa comissão arquidiocesana, que exatamente trabalhou organizando esse simpósio, e é uma recomendação de que, de fato, aquelas dioceses possam se mover, outras dioceses, para que haja grupos que formem essas comissões e que possam, então, ajudar a trazer todas essas questões para o dia a dia. Pode seguir? Ainda no documento de Aparecida, procurar que os sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos tenham acesso aos estudos universitários de bioética. Então, isso, eu diria que no Brasil é um grande desafio, inclusive porque nós não temos nenhum curso universitário de bioética que siga o magistério, como é o que anteriormente estava ali a questão colocada. Então, isso é extremamente necessário para que nós possamos, de fato, formar os nossos agentes. Quem sabe, algumas pessoas indo para o exterior, nós temos aqui o caso do Padre Bento, que tão importante, está fazendo um papel tão importante na Comissão de Vida e Família, exatamente porque fez um doutorado fora, se aprofundando nessa área. Promover e planejar nas dioceses cursos de bioética para os agentes de pastoral, que podem ajudar a fundamentar com solidez os diálogos em relação aos problemas e situações particulares da vida. Quer dizer, a gente vê essa necessidade, de que as pastorais tenham, então, essa perspectiva também da bioética tão necessária nos dias de hoje. Pode passar? Temas, continuando a colocação do slide anterior, temas de bioética que sejam abordados na catequese, nos cursos de noivos, na formação do clero, na preparação para a vida religiosa e de forma continuada para aqueles mais interessados, que são inclusive os que vão poder depois ampliar isso. A gente vê isso como uma grande necessidade. A catequese, já todas as questões que foram discutidas ontem, da educação para o amor e de como isso tem que ser compreendido, quer dizer, a preparação para o sacramento do matrimônio, a gente sabe a importância disso, e eu diria que talvez os cursos de noivos precisassem estar melhor fundamentados e ser mais amplos, mas já quando o jovem se encaminha para a crisma, talvez seja um momento ideal de discutir esse assunto a fundo, porque é quando ele começa também a sua vida relacional visando uma família futura. Então, a formação para o amor desses jovens, tocando todos esses pontos que nós já temos comentado aqui, a questão de regulação da natalidade, a questão de abertura à vida, a questão de entender por que a Igreja se coloca
contra determinadas coisas, e a gente sabe que se vê muito a coisa do contra, mas entender que a igreja é a favor da vida e a favor do amor, né? E por isso ela precisa passar à humanidade a visão adequada do homem. O Papa João Paulo II gostava muito de uma frase da Gaudium et Spes, que diz que somente Cristo revela o homem ao próprio homem. Só em Cristo nós entendemos profundamente o ser humano. E todas essas distorções em relação à vida e família vêm justamente de um pensamento que vê o ser humano de um modo como ele não é. É uma visão materialista do ser humano, uma visão técnica, uma visão em que o homem é produto, como dizia o Papa Bento XVI. Então, isso é algo que nós temos que conseguir passar para os nossos jovens, mostrar aos nossos jovens a beleza que somos cada um de nós, e como isso nos leva a constituir uma família, ou nos chama por outros caminhos, abertos à transcendência também, mas, enfim, que isso faça parte realmente do dia a dia da pastoral nas nossas igrejas. É uma necessidade que percebemos. Pode seguir? Ainda nas propostas do documento de Aparecida. Promover eventos que estudem, reflitam e analisem temas concretos da atualidade em relação à vida, em suas diversas manifestações, e, sobretudo, no ser humano, especialmente no que se refere à vida, desde a concepção até a sua morte natural. Convocar as universidades católicas a que organizem programas de bioética, acessíveis a todos, e se posicionem publicamente ante os grandes temas da bioética. Nós sabemos a grande importância disso. Agora, para isso, as universidades precisam ser católicas. Eu estava pensando o que eu ia dizer aqui para os senhores bispos a esse respeito, mas eu não preciso mais, porque Dom Filipo já resolveu o meu problema pela manhã, contando o conselho que ele recebeu do pequeno Filipe. Então, o pequeno Filipe traz-nos hoje a grande solução para esse ponto aqui de que as universidades católicas organizem bons programas de bioética. Seguindo. Pode seguir? Oferecer aos casais programas de formação em paternidade responsável e sobre o uso dos métodos naturais de regulação da natalidade. Nós tivemos ontem aqui o belo depoimento da Suzy e do Marco, mostrando o trabalho que vem sendo feito na Arquidiocese de Brasília. A gente sabe que em muitos outros lugares também existe isso organizado, mas, sem dúvida, é um campo em que isso pode crescer. Apoiar e acompanhar pastoralmente e com misericórdia as mulheres que decidiram não abortar e acolher com misericórdia aquelas que abortaram. Porque o aborto faz duas vítimas, a criança e a mãe. E aí não está colocado, mas também o pai. Quer dizer, na verdade, o aborto afeta todos aqueles envolvidos na sua realização. Pode passar? Quanto a isso, existem algumas experiências internacionais que estão começando no Brasil e que são extremamente interessantes nesse campo do apoio à mulher. Pode ir? A ajuda à mulher que abortou, como se demandava ali no item anterior. É muito conhecida a síndrome pós-aborto. As pessoas não gostam de falar dela, mas psicólogos, médicos que trabalham na área têm plenamente isso mapeado. Quer dizer, uma mulher que faz um aborto, mais cedo ou mais tarde, ela apresenta incapacidade de perdoar a si própria e a outros. Preocupações pela morte no aniversário do aborto. Eu li um texto há pouco tempo de uma pessoa que dizia que, não, como é parte do corpo da mulher, tirar um embrião, um feto, é a mesma coisa que fazer uma operação de apêndice. Então, você vai lá, faz uma cirurgia, retira e tudo bem. E a pessoa que dialogava com quem fez essa colocação, falou assim, pergunte se alguma pessoa se lembra da data em que te fez uma operação de apêndice. Ninguém recorda a data em que tirou um apêndice,
Mas todas as mulheres sabem em que dia, mês e ano elas fizeram um aborto. Então, isso é uma realidade. Elas relembram esse aniversário. Tendências suicidas. Existem dados científicos que mostram que uma mulher que já fez um aborto tem 7 vezes mais tendência ao suicídio. Baixa autoestima. Brigas com o esposo e indiferença ao sexo. Momentos de ira, sentindo-se culpada. Depressão, pesadelos permanentes. São algumas das coisas que caracterizam o quadro da síndrome pós-aborto. Pode seguir? Tendo isso em conta, então surgiram diversas iniciativas em diversas dioceses do mundo, e uma delas é a Operação Raquel, que lembra a frase da Bíblia que fala da Raquel que clama por seu filho perdido. Foi criada pelo então cardeal de Nova York, cardeal O'Connor, reuniu um grupo de leigos para atender as mulheres que passaram por um aborto e um grupo de padres para ouvir a confissão dessas mulheres. E realmente isso tem feito um resgate muito, muito grande entre essas pessoas, e muitas delas se tornam ativistas pró-vida, trazendo o testemunho do seu próprio sofrimento por causa daquele aborto que fizeram. Porque muitas vezes a gente argumenta muito na questão do aborto, falando dos direitos do feto, e claro que a gente tem que defender o embrião, mas isso leva a que nos acusem de sermos pouco preocupados com a mulher. E isso não é verdade. Se existe uma instituição no mundo que apoia as mulheres que já fizeram um aborto, essa instituição é a Igreja Católica. Então, isso é preciso. Isso é preciso que seja dito e que fique claro. Agora, também é verdade que nós podemos fazer muito mais. Eu penso que aqui são questões que ainda estão muito incipientes, ou iniciativas que estão muito incipientes e que podem crescer muito. O projeto Raquel tem feito contatos para trazer, então, esse projeto ao Brasil, e outras iniciativas similares que possam ser tomadas. O próximo. Outro tipo de iniciativa muito interessante é a ajuda para evitar o aborto. E existem vários exemplos, e um exemplo interessante internacional é dos Centros de Ajuda à Mulher. No México já existem 45 centros desse tipo, e mais de 100 mil crianças já foram salvas. Aqui isso está começando, na cidade de Jacareí. Algumas das pessoas responsáveis por esse centro estão aqui presentes, e com um trabalho de menos de um ano, já mais de 100 crianças foram salvas. Quer dizer, foram salvas... Bom, eu penso que quem merece as palmas, por favor, se levante. O pessoal do CAN de Jacareí, por favor. Apareça aí. Cadê você, Mariângela, a doutora Elizabeth, Tá ok? Muito bem. Então, o que elas fazem? Elas colocam em folhetos, também tem um site na internet, que fala assim: gravidez inesperada, procure-nos. Muitas mulheres procuram achando que é uma clínica de aborto. Só que quando elas chegam lá, então elas recebem essa ajuda, é feito um ultrassom, elas olham para aquele a quem estavam pensando matar, e é experiência internacional. Mais de 90% das mulheres desistem de fazer o aborto. Então, isso mostra que a tão propalada liberdade da mulher, não é liberdade nenhuma. É um caso similar, eu acho, àquilo que o Dr. Serrão nos falava da eutanásia. A pessoa que pede eutanásia, ela está querendo que se
cure a sua dor, ela está querendo que se elimine o seu sofrimento, e aquela mulher que procura o aborto, ela quer ajuda para criar essa criança. Então, se essa ajuda é oferecida a essa mulher, muitas vezes ela desiste do aborto e não acaba com a vida do seu filho e com a sua própria. Então, essa é a grande realidade. Eu penso que nós temos feito até bastante para conseguir que não se legalize o aborto no Brasil, quando se fala que é um problema de saúde pública. Eu costumo dizer, sem dúvida alguma, o aborto hoje é o maior problema de saúde pública do mundo, porque não existe nada que mate tanto. A maior causa mortes do mundo hoje é o aborto, a morte da criança, tá certo? Porque não existe aborto sem morte. Quando se fala que o aborto é problema de saúde pública, sinalizando que isso vai se resolver legalizando o aborto, parece que está se querendo fazer um aborto sem morte. E aborto sem morte não existe. Porque aborto, por si, é matar. E é, hoje, o que mais mata no mundo. Se os dados que o Ministério da Saúde dá para o Brasil são verdadeiros, podem procurar. Não existe nenhuma doença que mate 1 milhão de pessoas por ano. E o aborto, segundo o Ministério da Saúde, tem matado 1 milhão de crianças por ano. 500 mil mulheres. Quando fala que o aborto para a saúde da mulher, sim, são 500 mil mulheres que são mortas por ano em função do aborto. Agora, é preciso que se mantenha a legislação que criminaliza, mas também é preciso que se reduza esse número, levando exatamente isso, opções às mulheres. E eu penso que nessa linha podemos fazer muito, como vem sendo feito nesses centros. Nós temos aqui em Brasília também uma iniciativa muito bonita, uma Casa dos Santos Inocentes, que são mulheres muito simples, lá, numa cidade satélite, uma cidade periférica aqui do Distrito Federal, e que vão na feira, onde elas sabem que as mulheres vão comprar a garrafada para fazer aborto. E elas ficam lá de plantão, e quando elas veem uma moça chegando, elas vêm, se aproximam, oferecem ajuda, tem salvo muitas vidas também, desse modo tão simples. Tão simples, mas que depois exige dedicação e fazer enxovalzinho para a criança e conseguir quem ajude, e elas vão conseguindo isso. Pode seguir? Bem, penso que um outro ponto relevante de ação que nós podemos ter e que tivemos ontem o lançamento do nosso site aqui da Comissão Arquidiocesana de Bioética, quer dizer, é o uso das tecnologias, no qual a Igreja sempre foi pioneira. Na imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia. E agora, o Papa está também aí até com Twitter, mandando mensagem de celular para os jovens, não é? Então, entrando nisso, pode seguir? Então, Cristo fala no Evangelho que um dia sua mensagem será pregoada pelos telhados. Eu imaginava como que pode ser uma pessoa subindo lá no telhado. Eu não sei se era disso que ele estava falando, mas eu penso que se aplica bastante, que temos agora a oportunidade de colocar a mensagem do Evangelho sobre os telhados. Pode seguir? Então, com iniciativas, na verdade eu não detalhei aí, mas exatamente isso, todas essas redes de relacionamento, de redes sociais que a juventude tanto se empolga pela internet, não sei se sabem, mas até 15 anos já não se usa mais o telefone comum e nem mesmo o e-mail. Os meninos se relacionam pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Orkut, por essas redes sociais, e nós somos chamados a entrar por aí também, ir ao encontro, e sem dúvida alguma, valorizando também muito o trabalho do nosso jovem, que é quem tem essa habilidade de trabalhar por aí, usar tudo isso para formar uma grande rede pela vida por aí. E com a ação, então, do leigo na vida pública. Pode seguir?
falar um pouquinho sobre o papel do leigo cristão na sociedade. Eu lia outro dia algo que me pareceu muito interessante, que dizia o seguinte, que muitas vezes se fala que o Concílio Vaticano II foi um marco da descoberta do papel do leigo na igreja. E que isso é verdade, mas que isso é pouco. No fundo, o que o concílio fala é do papel do leigo cristão na sociedade, né? Como tão bem lembrava também o Dr. Fonteles na sua palestra. Né? Quer dizer, e na exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in America, né, é feita uma distinção que eu acho muito propícia para nós pensarmos. Diz assim, duplo é o âmbito em que se realiza a vocação dos fiéis leigos. O primeiro, e mais condizente com seu estado laical, é o das realidades temporais, que são chamados a ordenar conforme a vontade de Deus. A secularidade é a nota característica e própria do leigo e da sua espiritualidade, que o leva a agir nos vários âmbitos da vida familiar, social, profissional, cultural e política, em vista de sua evangelização. O próximo. Um segundo âmbito, no qual muitos fiéis leigos são chamados a trabalhar, é aquele que se poderia definir intra-eclésia. São muitos os leigos na América que nutrem a legítima aspiração de contribuir com seus talentos e carismas na construção da comunidade eclesial, como delegados da palavra, catequistas, visitadores de enfermos ou de detentos, animadores de grupos, etc. O próximo. Então, a Ecclesia in America faz essa distinção interessante entre a ação intra-eclésia e a ação extra-eclésia. A ação que o leigo faz para dentro da igreja, né, como catequista, como animador de pastoral, e essa ação extra-eclésia, que é a ação própria do leigo no seio da sociedade, né, e levando essa sociedade a Deus. Né, um papel de sal, de luz, de fermento, que é o que o Senhor nos chama. Né? Então, a gente poderia dizer que é como ela faz uma distinção entre o fiel e o cidadão. Né? E eu acho que é algo que, às vezes, ainda não se compreendeu bem na ação da igreja. O leigo tende a se comportar quando leva a palavra como fiel, né? Como se ele estivesse, digamos assim, dentro dos âmbitos estritamente eclesiais. E não, né? Na sociedade nós somos cidadãos. Né? Na sociedade nós somos cidadãos e temos que atuar como cidadãos, com a nossa pessoal liberdade e responsabilidade. E isso é uma tarefa específica do leigo, né? E junto aos outros cidadãos. Né? Alguns terão esse chamado a uma atuação diretamente política. Né? Todos certamente temos o chamado ao exercício da cidadania, em associações, em entidades, no seio da própria família, em tudo aquilo que é o próprio da sociedade. Pode seguir? Eu posso dar um exemplo que é onde eu tenho, né, uma atuação, que é do Movimento Brasil Sem Aborto, que é um movimento suprapartidário, suprarreligioso. Né? Nós temos aí, numa manifestação, o que está mostrado à direita é uma manifestação na Praça da Sé, em São Paulo, no início desse ano. Ali, a nossa marcha do ano passado, Dom João, com a nossa bandeirinha, fiquei muito feliz, né, com essa presença de Dom João, e abaixo o presidente da Federação Espírita. Então, nós temos, né, realmente pessoas de diversos pensamentos, de diversas posturas políticas e religiosas, mas que têm essa causa comum, né, de não deixar que o aborto entre no Brasil. Pode seguir? Então, dentro disso, né, a possibilidade de atuar no Congresso Nacional, em audiências públicas, né, como foi essas duas votações que, felizmente, estão bloqueando o progresso de projetos abortistas no Brasil. Segue. No Supremo Tribunal Federal, né, então, aí, né, tanto na audiência pública das células-tronco, como na questão do aborto do anencéfalo, pode seguir. E nas eleições, né, como nós estamos novamente num ano eleitoral, uma pequena palavrinha só
informativa, né, da campanha A Vida Depende do Seu Voto, né, que foi feita em 2006, em 2008, e nós estamos lançando também agora em 2010. Né? Nós temos depois, né, vou pedir aí para os jovens que pegaram um panfletinho dessa campanha que pode ser distribuído aos participantes. Né? Então, mas já tendo essa clareza, que no site do Brasil Sem Aborto, nós vamos divulgar o nome daqueles candidatos que se comprometam com a defesa da vida. Né? É basicamente defesa da vida, inclusive porque, como é suprapartidário e suprarreligioso, há muitas questões nas quais nós não temos consenso. Então, nisso não se entra. Né? Mas, se o candidato assume o compromisso assinado, registrado em cartório, com a defesa da vida humana, da concepção até a sua morte natural, então ele pode ter o seu nome divulgado no site do Brasil Sem Aborto. E como aqui temos pessoas do Brasil todo, né, então eu peço também essa ajuda, que quem tem interesse entre em contato depois pelo site para saber melhor como fazer isso, para localizar candidatos da sua região, né, que possam ser contactados, porque para a gente poder divulgar, nós precisamos, antes de mais nada, dessa entrada, né, dos nomes dos candidatos que, então, podem ser divulgados. Segue. Agora, para isso, né, é, obviamente, necessária a preparação. Né? É necessária uma preparação humana, né? O estudo para ter argumentos, para conhecer dados, para entender os fundamentos, para ter convicções firmes. E tudo isso depende muito daquilo que a gente viu no começo, daquele tipo de proposta de que se favoreça a formação, né, dos fiéis e dos próprios padres, né, em torno dessas questões de bioética. Seguinte, a formação da vontade, né, que saibamos fazer bom uso da liberdade, ter fortaleza nos princípios. Segue. E a preparação espiritual, né, porque nós não fazemos nada, nós não somos nada sem sacramentos, sem a oração, sem a confiança em Deus, porque muitas vezes a gente se vê como ovelha no meio de lobos, né? E nós realmente não teríamos força, né, para fazer nada, né, nessa atuação, não fosse, né, a graça de Deus. Pode seguir? Eu quero concluir com 2 pensamentos de São José Maria, no seu livro Caminho. O primeiro, ele diz o seguinte: influi tanto o ambiente, disseste-me, e tive que responder, sem dúvida. Por isso é mister que seja tal a vossa formação, que saibais levar convosco, com naturalidade, o vosso próprio ambiente, para dar o vosso tom à sociedade em que viveis. E então, se aprendeste esse espírito, tenho a certeza de que me dirás, com o pasmo dos primeiros discípulos, ao contemplarem as primícias dos milagres que se operavam por suas mãos em nome de Cristo. Influímos tanto no ambiente. A próxima. Dantes, como os conhecimentos humanos, a ciência, eram muito limitados, parecia bem possível que um só homem sábio pudesse fazer a defesa e a apologia da nossa santa fé. Hoje, com a extensão e a intensidade da ciência moderna, é preciso que os apologistas dividam entre si o trabalho para defenderem cientificamente a Igreja em todos os campos. Tu não podes furtar-te a esta obrigação. Muito obrigada. Muito bem. Nós estamos conseguindo manter o nosso horário e nós abriremos agora a segunda parte dessa sessão, que corresponde aos debates. Há um número extremamente grande de perguntas, então a tentativa será já agrupá-las sob o aspecto de temas principais, não é? Que possam ser tratados em conjunto. Se porventura no final houver um tempo, eu farei algum comentário final. Se não, nós encerramos com as respostas.
Eu seguirei a ordem das apresentações, passarei, portanto, a palavra para o professor Daniel Serrão. Muito obrigado. Queria começar por agradecer as 40 perguntas que me foram feitas. Isso significa que consegui estimular as vossas do doente no final da vida. Não é preciso declaração nenhuma, porque nenhum médico vai fazer nada a um doente que seja contra as regras da boa prática clínica. Portanto, se o médico está consciente do que deve fazer, se o serviço é bom, a declaração antecipada é puramente inútil, porque vai dizer assim, não me façam, não mantenham a circulação, o suporte ventilatório depois de eu estar morto. Pronto, isso não é preciso, toda a gente sabe isso. Agora, pode ter uma coisa útil, pode ter um aspecto benéfico, que é o seguinte, que é o que eu vou fazer, Portugal ainda não tem, mas quando tiver uma lei, é o que eu vou fazer. Então eu vou escrever assim, quando eu estiver na fase de incurabilidade da minha doença, da doença da qual vou morrer, quando eu estiver nessa fase, eu quero ter acesso a cuidados paliativos de primeira qualidade. Tenho direito. Para isso a declaração antecipada é útil. E nós devíamos ter, e vamos ter, provavelmente, na Constituição Portuguesa, a Constituição dá direito de acesso a cuidados curativos, a cuidados preventivos, curativos. E agora vamos acrescentar, e paliativos. A partir do momento, também há uma pergunta aqui sobre isso, a partir do momento em que o cuidado paliativo, se for um direito fixado na Constituição, o Serviço Nacional de Saúde, que é geral e universal, vai ter de incluir o cuidado paliativo. Atualmente em Portugal ainda não temos uma rede suficiente e o que acontece é a vergonha de que tem bons cuidados paliativos quem tem dinheiro para os pagar e não têm cuidados paliativos ainda em muitos sítios do país, porque o Serviço Nacional de Saúde, que é geral, universal e gratuito, ainda os não dá às pessoas generalizadamente. Bom, ainda tenho. Bom, diz-me aqui que tem. Em resumo, para esta parte importante, há um tempo para suspender os suportes essenciais da vida, das funções vitais, e isto não é eutanásia. Não vamos fazer nunca essa confusão. Quando o médico decide suspender tratamentos que seriam já fúteis ou inúteis, e o doente vai morrer porque esses tratamentos foram suspensos, não é eutanásia. A eutanásia é a morte da pessoa a seu pedido e é sempre um comportamento ativo do médico sobre aquele doente. O médico vai intencionalmente e objetivamente e ativamente matá-lo porque ele pediu. Se ele não pedir, se ele estiver em coma e for retirado os suportes ventilatórios, isto não é eutanásia, porque só é eutanásia ser o pedir. E a declaração antecipada nunca pode servir para pedir a eutanásia. Em todos os países que têm lei, o artigo 1º diz imediatamente isso. Nenhuma declaração antecipada pode exigir ou pedir ou declarar qualquer coisa que seja contra a lei geral do país. Portanto, nos países em que a lei, como o caso de Portugal, em que a eutanásia é proibida, não podem escrever isso na declaração. Se escreverem, é nulo, essa parte é nula e sem qualquer efeito. Bom, eu bem gostava de ler todos e explicar, mas é muito difícil. Este é cancro, já tratei. Vamos agora a uma série de perguntas talvez mais simples e que eu posso dar respostas mais rápidas. A diferença entre morte cerebral e coma profundo. É claro que o coma profundo antecede a morte cerebral. O doente, quando está em coma profundo, com técnicas apropriadas, nomeadamente a ressonância magnética nuclear funcional, pode ainda ter algumas áreas ativas. Se tiver algumas áreas ativas do cérebro, ele não está em morte cerebral, mas pode estar em coma profundo, e o coma profundo habitualmente leva à morte cerebral. Não vamos confundir coma com estado vegetativo persistente. Há aqui perguntas sobre estado vegetativo persistente. O estado vegetativo persistente é uma manutenção das funções do tronco cerebral. E hoje sabemos que, além das funções do tronco cerebral, se mantêm também ativas funções supratalâmicas.
A ressonância magnética nuclear funcional demonstrou que as pessoas que estão em estado vegetativo persistente ouvem o que se lhe diz e o seu cérebro prepara uma resposta. Só que essa resposta não se efetua porque falta a atividade do córtex frontal supraorbitário, chamado cérebro executivo. Esse cérebro executivo não consegue executar a resposta, mas na área intermédia subcortical, entre o córtex frontoparietal e o tálamo, as estruturas, portanto, da vida emocional estão ativas, o que significa que aquelas pessoas ouvem o que se lhe diz, entendem o que se lhe diz e tentam responder, e não conseguem responder. Mas nós sabemos que ao fim de 2, 3, 4, 10, 15 anos, uma pessoa em estado vegetativo persistente pode recuperar as funções do córtex frontal supraorbitário e estabelecer novamente a vida da relação com os outros. Portanto, há aqui uma pergunta, portanto, aquilo que devemos fazer é, muitos destes doentes alimentam-se por si próprios, quer dizer, não precisam de estar entubados, basta colocar a comida na boca e eles engolem sem problema, muitos destes doentes. Quando são crianças e crianças pequenas ou jovens, devemos ter a certeza de que a maior parte vão acordar. Ao fim de 1 ano, 2 anos, vão acordar. Eu tenho testemunhado muitos casos desses. Vão acordar, vão voltar à sua vida. Portanto, o que é indispensável é que estes doentes, em estado vegetativo persistente, sejam acolhidos em unidades de cuidado paliativo. É numa unidade de cuidado paliativo onde existe tudo aquilo que pode ser feito para o conforto destes doentes, evitando as escadas de decúbito, evitando o emagrecimento, evitando muitas outras situações graves. Eles podem receber fisioterapia, etc. Tudo isso para manter aquele corpo preparado para, se um dia vier novamente a retomar um estado consciente. Portanto, as funções vitais estão asseguradas, não precisa de máquinas, as funções vitais estão em regra asseguradas, a respiração e o trabalho cardíaco, muitos deglutem razoavelmente, como sabem, têm um ritmo de dia e de noite, são capazes de chorar, não respondem não têm reflexos e não respondem ao que nós lhe perguntamos. Hoje sabemos que não só ouvem, como entendem o que se lhe ouve. Então será uma crueldade, junto de um doente com estado vegetativo persistente, dizer assim, está para aqui, não sei para que é que ele está aqui, melhor era que ele morresse, se calhar vamos mas é morrer, vamos mas é matá-lo, portanto, eu, por gentileza, vou acabar. Ficam aqui algumas 20 perguntas, mas eu acho que o essencial está dito. A pergunta do Marcos, que é aquela que eu vou responder, é uma pergunta muito difícil e já ontem foi aqui aflorada. E a questão é, a partir da fecundação, o zigoto, é um ser humano, foi aqui dito e muito bem, é um ser humano com capacidade de desenvolvimento. E a questão que se põe é saber a alma. Então a alma, quando é que entra no zigoto? É antes, é depois e tal? Bom, esta pergunta eu tenho ouvido muitas vezes e vou responder, não sei, mas vou tentar responder. E vou tentar responder dizendo assim, a alma, eu prefiro usar a expressão espírito. Hoje raras vezes uso a palavra alma. Alma, o sentido que teve a alma durante muitos séculos não é exatamente o mesmo que hoje eu posso dar a esta palavra espírito. Mas a alma, ou o espírito, não é uma coisa que entra e que sai. Não é. A alma ou o espírito está fora das categorias de tempo e de espaço. Não ocupa espaço, está fora do tempo. Portanto, do meu ponto de vista, a partir do momento em que há um genoma humano, nesse genoma humano está inscrita na sua estrutura genética, genómica, está inscrita verdadeiramente a possibilidade de que através daquele corpo e por aquele corpo se venha a manifestar o espírito. O facto de que ele se venha a manifestar, do meu ponto de vista, para comunicar com os outros, quando o cérebro atingiu uma determinada fase de desenvolvimento, que aliás se vai enriquecendo ao longo do tempo, o facto de que naquele genoma esteja inscrita toda a informação necessária para a constituição desse cérebro, significa que esse genoma tem em si as condições para que por ele se seja expresso um espírito. Mas não
Não me perguntem se o espírito já lá entrou, está lá sentado, ou se está à espera do tempo. O espírito não tem matéria, porque o espírito não tem matéria, é rigorosamente imortal. Só morre aquilo que tem matéria, só morre aquilo que ocupa espaço e tempo. O espírito, nem que quisesse, não pode morrer, não tem condições para morrer, portanto é rigorosamente imortal. E mais, eu, quando amo o outro, e aqui o Papa Bento XVI foi rigorosíssimo, quando eu amo o outro que está na minha frente, eu amo-o antes de dizer qualquer palavra, antes de dizer a palavra amo-te, antes de ter a sensação de que o amo. Obrigado. Portanto, o amor pelo outro é puramente espiritual. Depois pode-se manifestar por palavras, por gestos, tudo o que quiserem. Pode, de facto, manifestar. Mas ele existiu antes. Ou seja, esta noção de amor transcende efetivamente o meu corpo, transcende o meu corpo e aponta para uma transcendência universal. Ou seja, aponta para Deus. Tenho dito. Muito obrigado. Passo, portanto, a palavra agora ao nosso segundo conferencista, o Dr. Cláudio Fonteles. Primeira pergunta, não há identificação. O Plano Nacional de Direitos Humanos atenta contra os valores fundamentais e intrínsecos da família ao legalizar o aborto e permitir a união homossexual, dentre outros? Sim, atenta. Eu vou até passar ao padre Eduardo. Eu tenho aqui um CD, que eu tenho 10 artigos em linguagem simples, não de juridiquês, acessível. As pessoas, então, depois, padre, quiserem, aí com mais calma, terão toda a minha fundamentação, inclusive nesse tema dos casais homossexuais, que eu faço uma análise à luz do texto constitucional, que, evidentemente, atenta, porque o fundamental, à luz da Constituição, família aliás, está claro, é a união estável de homem e mulher. Consultem o artigo 222 e seguintes da Constituição da nossa República, e ali a gente faz toda uma digressão. Pois não. Vai disponibilizar no site, está me dizendo aqui. E quanto ao aspecto teológico, a noção fundamental, até trabalhada na DSI também, da complementaridade. Mas quem me perguntou, mergulha mais um pouquinho nisso. Tá? Os juízes, ao permitir a adoção para esses casais, também inferem esses valores? Claro, porque a adoção é um instituto inerente à família. Não tem nada de patrimonial, de sociedade de fato, que é outra coisa. Tá? Milton. O aborto é crime no Brasil. No entanto, não raro, existem umas artistas que declaram publicamente que fizeram aborto em alguma época da vida. Não seriam réus confessos? Pessoas que confessaram esse seu momento difícil na vida. O Estado não deveria processar esses artistas, afinal praticaram um crime? Não, porque ninguém é obrigado a se autoacusar. Falaram isso, mas elas não são obrigadas a dizer que data aconteceu isso. Então, é da índole da democracia que você não imponha, mesmo a um ser humano, que esteja acusado de algo, que ele se auto-incrimine. É uma expressão latina, nemo tenetur se detegere. As síndromes pós-traumáticas, esse aqui é do Frei Flávio Henrique. As síndromes pós-traumáticas que acontecem às pessoas vítimas de guerra, cataclismas, etc., têm por origem grande impacto da violência contra o ser. Tem uma outra expressão aqui que eu não consigo pegar. Todas as mulheres e pessoas envolvidas no aborto sofrem da síndrome pós-aborto. Isto não denota um caso grave de saúde pública? Não é um caso. Quando eu abordei o problema da saúde pública, abordei sobre o seguinte enfoque: o governo brande para nós a temática da saúde pública, dizendo que inúmeras e inúmeras mulheres morrem de aborto. Só que não há, o governo brasileiro não demonstrou para a sociedade brasileira, claro que há abortos clandestinos, é óbvio. Então não se conta o que é clandestino, isto é o óbvio ululante. Mas isso não exime o governo de mostrar aqueles casos que acontecem, o seu nível de acontecimento. Muito antes, pelo que colocou a senadora Heloísa Helena, o índice conhecido de mortes femininas, o aborto não tem esta extensão que o governo brasileiro quer dar. Então, por isso é que ela desafia o ministro Temporão a que venha a público dizer: olha, eu entendo que a saúde pública, dada a esta enorme
situação a envolver todas as mulheres. E há um mito neste país, muito usado, não é? De que o problema de saúde pública, porque o aborto está a atingir as mulheres pobres, vamos dizer, pretas, usam até pretas, pobres, dilaceradas, enfim, economicamente falando. Não é fato. Até quem pensa diferentemente de nós, no debate que eu estive, uma professora de antropologia da UNB, pensando, e a gente respeita, diferentemente da gente, ela própria fez uma pesquisa que constatou que a maioria das mulheres que abortam são mulheres que têm o 2º grau completo, já tiveram filhos e são pressionadas fortemente pelo marido quando surge uma 2ª ou uma 3ª ou uma 4ª criança. Quer dizer, o que faz ruir esta tese da saúde pública, porque quem tem a sua família constituída, tem até o 2º grau de instrução, não está ao desamparo completo. Este é o ponto também. O necessário é isso, é cobrar-se do governo um esclarecimento muito cristalino sobre este tema. Como o senhor, aqui também não está identificado, como o senhor viu a comparação do embrião com um animal, crisálida borboleta, pelo ministro Carlos Brito, no seu voto? Eu tenho um artigo neste CD, em que eu faço uma avaliação do julgamento da Suprema Corte. O artigo chama-se O Dia Seguinte. Há um princípio jurídico que nós devemos todos respeitar as decisões judiciais, sem a menor dúvida. Isto é a base do sistema democrático de direito, que se respeite as decisões judiciais. Agora, há outro igual e valoroso princípio jurídico, dizendo o quê? Dizendo que as decisões judiciais devem ser amplamente comentadas e criticadas. Isto é íncito à democracia também, a ampla discussão de todos os fatos. Por isso, eu discuti com artigos essencialmente jurídicos e valorados, obviamente, não é? A decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal e a infeliz declaração do ministro, que posso criticar com muita tranquilidade. Se a lei do aborto, no caso de estupro, não é anticonstitucional, ou pelo menos não é assim considerada, não está já definido que a lei do aborto é fato consumado? O aborto, então, é questão de tempo? Não, não é questão de tempo, não. Aproveito o ensejo para comunicar a todos que há um excelente projeto de lei, número 478, não é? Com um excelente voto da deputada Solange Almeida, e eu permito rapidamente destacar aqui, está na Comissão de Seguridade Social, estamos lutando muito fortemente para que passe, não é? Veja, quem me perguntou, não é? O artigo 13º, no caso, que diz assim, o artigo 13, o nascituro concebido em decorrência de estupro terá assegurado os seguintes direitos: direito à assistência pré-natal, acompanhamento psicológico da mãe, direito de ser encaminhado à adoção, caso a mãe assim o deseje. Identificado o genitor do nascituro ou da criança nascida, este será responsável pela pensão alimentícia. Na hipótese de a mãe vítima de estupro não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde, desenvolvimento, da educação da criança, o Estado arcará com os custos respectivos até que venha a ser identificado e responsabilizado. Então, nós todos temos que lutar em todos os quadrantes. Esse país está aqui reunido hoje pela aprovação desse projeto de lei número 478/2007 e cobrar de nossos parlamentares a coerência eucarística. Quero dizer algo também, eu tenho um artigo aí também sobre esse tema, chamado O Estado Cínico. Vejam bem rapidamente, o Estado brasileiro fez uma lei e tal, perfeitamente uníssona, comoveu a todos nós, uma senhora do Ceará, vítima da violência familiar, não é? Conhecida como Lei Maria da Penha, que pune, não é, o agressor que coabita com essa cidadã, não é, e a mulher, e a ofendeu fortemente, ou menos, ou leve, não importa, de qualquer maneira a ofendeu em sua integridade física. Muito bem, porque isso nós todos saudamos e sem menor dúvida, chamada Lei Maria da Penha. Eu pergunto, por que o governo, por que a base do governo, por que a oposição ao governo não tem a coragem de apresentar no parlamento o que eu chamaria de, não Lei da Maria da Penha, mas Lei Maria do Abandono? Porque, como disse bem a professora Lenise aqui, o aborto tem duas grandes vítimas, o feto e a mulher, que está absolutamente isolada, só, e eu recordo o diálogo de Jesus com a mulher. Ele não chamou de pecadora, as traduções é que chamam. Ele chamou, mulher, alguém te condenou? Ninguém, mestre. Também eu não te condeno. Vai e muda de vida. Não é?
Então, nós devíamos forçar aos nossos representantes que apresentassem a Lei Maria do Abandono, para que nessa Lei Maria da Penha o Estado é compelido a criar casas de acolhimento da mulher que foi agredida fisicamente. Por que o Estado não é compelido a criar casas para acolher a mulher que está abandonada nessa situação de aborto? A doutora Elise disse um trabalho bonito de pessoas aqui em Brasília, mas deve ser também obrigação do Estado criar aqui a Lei Maria do Abandono, correto? Aqui o diácono João Paulo. Parece-me que o extremado positivismo jurídico do Brasil tem sido verdadeiro obstáculo quando falamos de verdades naturais, objetivas, não meramente convencionais. Como proceder diante desse espírito positivista que desconsidera a lei natural e verdades objetivas? Proceder assim, debatendo. Minha formação jurista é antipositivista. Respeito os meus colegas que são positivistas. Eu me filio a uma corrente humanista teleológica, antipositivista. Devem ter percebido, né? Mas, enfim, continua a luta nossa em todos os cenários, em todos os areópagos, lutando pelos nossos pensamentos. É assim que digo. Oh, desculpe, já saiu daqui de novo, né? Perdão. Eu sou incorrigível. O Vaticano, essa eu não sei se eu estou habilitado, não. É porque nós diremos em direito, eu acho que eu sou legitimácio, eu não tenho a legitimácio de causa, mas vamos lá. O Vaticano II nos ensina que a liturgia é a fonte da vida cristã. Padre, eu não consigo ver o seu nome no final, há um A maiúsculo aqui, ponto. Mas, enfim. O respeito pela Eucaristia conduz ao respeito pela vida humana, cuidando dos fragmentos da Eucaristia, isto é, das pequenas partículas, conduzirá a cuidar da vida humana nas suas formas mais vulneráveis. Podemos dizer, precisamos voltar para mostrar mais respeito pela Eucaristia, recebendo Jesus de joelhos e recebendo diretamente na boca. Assim, evitando que... Vamos deixar que o irmãozinho, né, dê toda a sua fundamentação. Assim, evitando que Cristo vulnerável caia no chão. E assim reconquistar o respeito pela vida humana nas suas formas mais vulneráveis, coerência eucarística. Olhe, eu sou ministro ordinário da Sagrada Eucaristia. Primeiro de tudo é a minha conduta pessoal. Isso é a minha conduta pessoal. Não sou padre, não sou bispo. Não sou padre, não sou bispo. Mas naquele momento que me preparo, não é, para dar aos irmãos e irmãs o corpo de Cristo, eu primeiro, isso eu sinto sempre. O dia que eu não senti isso, eu tenho que ir embora. Eu sinto e me ajoelho a presença muito forte de Deus em mim ali. Não sou em persona Cristo, pelo amor de Deus. Não é isso. É sentir a presença de Deus ali. Então, a primeira postura, eu acho, e mais essencial é a minha. É de quem ali vai entregar. Eu vejo assim, não é? E depois, eu entrego para as pessoas devagar e sorrindo. Se ela está de joelho, ou se ela está com as suas mãos para mim em altar, não vejo diferença não, meu querido irmão. Até que ponto o povo brasileiro pode reivindicar aos nossos representantes que atuem conforme a essência política? Esse é o Miguel Filho, que exerço em prol da dignidade humana. Quais são nossos deveres? O seu dever, perceba o egocentrismo. Há egocentrismo, sim, na maioria dos políticos brasileiros. Seu dever é vivermos aquilo que eu tentei passar hoje, a coerência eucarística nossa e dos nossos representantes. Esse é o nosso dever contínuo, me parece. O Estado, quando coloca o aborto como saúde pública, está assumindo as suas responsabilidades? Acho que eu já enfrentei essa questão, não é? Há pouco. No governo atual, existe uma política de enfrentamento da violência contra a mulher. Uma das metas são os centros de atenção. Que eu falei há pouco. A mulher, onde se oferece pelo SUS. Aqui não. Aborto no caso de estupro de vulnerável, sendo praticado aborto em criança. É possível entrar com uma ação civil pública em defesa dessas crianças, sendo
vitimizadas pelo Estado? Não. A ação civil pública não cabe, não há cabimento para esse tipo de coisa. O que nós temos que fazer é exatamente esse trabalho de criar essa legislação aqui que já existe e está em debate no Parlamento. A questão, a meu juízo, se torna muito mais sólida e concreta pela vocação originária do Parlamento brasileiro de legislar para as grandes questões nossas, e não pela via do ativismo jurídico. Agradecendo as respostas do Dr. Cláudio Fonteles, gostaria de passar a palavra para a doutora Lenise, para que ela responda as perguntas pertinentes. Muito obrigada. Bem, eu falei coisas bastante variadas, então há perguntas sobre temáticas bem variadas aqui também, vamos ver o que a gente consegue responder. Primeiro, o Padre Santiago faz uma colocação muito interessante. Sou filho de uma família de 12 irmãos. Meus pais escolheram receber os filhos de Deus sem reservas. Foram generosos ao dar a vida. Usaram o método sobrenatural. Achei genial essa expressão. Porque ninguém fala em família numerosa, mas sim em controle de natalidade. E uma outra pessoa, Marcos Luiz, eu não vou ler tudo, mas ele também mostra essa preocupação com o controle da natalidade, mais do que com o aborto. Então, eu penso que, sem dúvida alguma, essa é uma temática, ela foi abordada mais ontem à tarde aqui, mas que, de fato, é uma missão, a gente estimular as famílias a que tenham os filhos, a que exista essa generosidade. Existem muitos santos, se a gente analisar, uma Santa Teresinha, que vieram, não são nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro filho. Nós podemos pensar quantos santos os casais cristãos estão evitando que venham ao mundo ao não serem generosos, não serem abertos à vida. Nós sabemos que, de fato, a nossa sociedade tem uma série de demandas que, em parte, dificultam isso, mas eu penso que dentro daquela antropologia que a gente falava, essa correta antropologia do ser humano, essa visão real do ser humano, também isso perpassa sem dúvida alguma. E existe uma coisa que também a gente vê que não há uma coragem no mundo hoje de se dizer, mas que a crise, inclusive a crise econômica, que o mundo está passando, a gente vê a crise que a Europa está passando, é uma crise também de falta de gente. Quer dizer, como se baixou tanto a natalidade, as pessoas não têm filhos, e isso desaquece qualquer economia, porque estão fechando escola, estão fechando, não tem um futuro pela frente, porque que futuro vai haver se não há filhos? Então, eu acho que realmente essa é uma questão que nós muito mais profundamente temos que debater. Uma outra pessoa pergunta assim: qual o maior inimigo da igreja na questão do aborto e como combater esse inimigo? Eu fiquei pensando o que eu ia responder, eu vou dar uma resposta talvez diferente do que a pessoa espera. Eu acho que o nosso maior inimigo é a ignorância. E que nós temos que combater isso com formação. Bem, também uma colocação que vai na mesma linha, quer dizer, que tem sido feito pela igreja alguma coisa em relação ao conteúdo dos livros didáticos de primeiro e segundo grau, mostrando preocupação com o que aparece, em termos do que chamam por aí de educação sexual, dizer, eu acho que isso realmente, quer dizer, é algo que demanda muito de nós, professores católicos, das famílias, quer dizer, que haja uma organização com relação à educação da juventude, seja pelo próprio livro didático. Agora, eu acho que assim, que quando se fala aqui igreja, a gente não pode pensar em hierarquia. A gente, muitas vezes, nós, fiel, leigo, católico, falamos em igreja e esquecemos que a igreja somos nós. Então, é dizer, o que nós, cristãos, estamos fazendo para que os nossos livros didáticos sejam melhores, para que as famílias realmente possam educar seus filhos na educação para o amor. Porque eu acho que educação sexual já é uma expressão errada.
né? O que nós temos que fazer é educação para o amor, e a sexualidade é parte disso, né? Eu acho que o Dr. Valdir deixou isso ontem aqui muito claro na palestra dele, né? De como é importante que isso aconteça e que seja colocado, né? Também, mais de uma aqui coloca a questão de atuação, até dos estudantes, por exemplo, da área de saúde. Eu acho que, quer dizer, nós temos que ser mais criativos, temos que ter iniciativas, né? E aqui algum coloca a dificuldade de se fazer um evento de bioética numa universidade católica, né? Quer dizer, eu acho que isso realmente é algo que demanda a nossa reflexão e a nossa atuação. Sinceramente, não vou apontar pontos concretos, porque é difícil sem conhecer o caso concreto, mas, né, sem dúvida alguma, temos que colocar aí, né? A importância de termos políticos que vistam a camisa contra a legalização do aborto, e alguém me perguntou se o Movimento Brasil Sem Aborto tem projeto para formar políticos conscientes, né? Eu diria que, de forma direta, não, até porque o Brasil Sem Aborto é um movimento, não é uma instituição. Quer dizer, o que nós procuramos fazer pelo Brasil Sem Aborto é justamente congregar, facilitar que se reúnam diferentes forças que trabalham em favor da vida, né? Agora, eu não tenho dúvida que isso, né, de diferentes modos, precisa ser feito, né? Quer dizer, que aqueles candidatos, e aqueles principalmente que já estão na vida política e se dizem católicos, né, que é necessário chegar a essas pessoas e ajudar. Eu acho que às vezes a gente cobra muito e ajuda pouco, né? Quer dizer, ajudar a que tenham formação, né, a que vão ficando. Algumas iniciativas vêm sendo feitas. O padre Eduardo celebra uma vez por semana na Câmara dos Deputados, né, a missa lá, e estão chamando os políticos católicos a que participam. Eu acho que isso são iniciativas muito importantes, né, e que por aí, e também nas suas bases, né, e aqui, como temos gente de tantos lugares do Brasil, quer dizer, qualquer político é muito mais sensível ao que acontece na sua base do que o que acontece aqui em Brasília, né? Então, lá na sua base, o seu bispo, né, o casal que cuida da questão familiar ali na base do político, conhece esse político, sabe se ele tem uma coerência eucarística, como disse, né, tão bem o Papa, trazido aqui pelo Fonteles, né? Eu acho que, então, esse trabalho temos, sem dúvida, que fazer. O homem também tem culpa no aborto, não se pode reduzir só a mulher, né? Sem dúvida alguma, né? Exatamente aquilo que a gente comentava, e eu quero até esclarecer aqui, porque eu uso o que o governo fala na questão de ser saúde pública, né? E não estou contradizendo o que disse o Dr. Fonteles, né? Mas, quer dizer, eu acho que, sem dúvida alguma, o aborto é uma questão de saúde pública. Só que o governo, quando usa essa expressão, ele sinaliza que o problema à saúde pública é o aborto clandestino. E isso não é verdade. O que é um problema para a saúde pública é o aborto em si. Portanto, não adianta, né, legalizar, fazer qualquer coisa que faça com que o aborto deixe de ser clandestino para que ele deixe de ser problema. Porque o aborto termina em morte sempre da criança, termina em trauma sempre para a mulher e também, muitas vezes, para o homem, né? Então, o único modo de resolver esse problema de saúde pública é diminuindo as taxas de aborto, né? Ou seja, é trabalhando na prevenção, né? Então, eu acho que isso, né, é algo que nós teríamos que ter claro, né? Existe um problema de saúde, sem dúvida alguma, né? Mas um problema que se resolve com prevenção e não com legalização. Tá, já estou chegando aqui. Só uma outra colocação, né, que fala... Bom, tem uma pergunta que é diretamente com relação ao CAN, que eu, sinceramente, não tenho condições de responder. Pediria à pessoa que depois procurasse alguém que seja lá da entidade ou que faça contato pelo site, que a gente encaminha, né? Por fim, o milagre da vida que torna o homem fruto de Deus está no enlace cromossômico dos dois gametas. Bom, não vou ler tudo, mas um pouco é com relação à questão da reprodução assistida, se ela seria lícita se não houvesse excesso de embriões, né? E nem a morte de embriões, e isso a Igreja responde claramente que não, né? O problema está
na raiz em você tratar o ser humano como algo que pode ser um produto, né? Então, não se pode romper o elo entre o ato unitivo e a procriação, né? E isso envolve pelos dois lados, né? Tanto anticoncepcional, que permite a união, quer dizer, que da união rompe com a procriação, como o contrário, como ter a procriação sem a união, né? Então, o assunto é complexo. Há dois documentos da Igreja muito bons a respeito disso, o Donum Vitae e o Dignitas Personae, né, que eles certamente vão poder ser acessados ali pelo site também da Arquidiocese, então, né, a gente coloca para aí. Tá? Antes de concluir, eu queria dar uma palavrinha em relação à pergunta que foi feita ao Dr. Fonteles com relação à Eucaristia, né? Eu não vou, de forma alguma, entrar em coisas litúrgicas, porque não é a minha área, né? Mas eu achei muito interessante a comparação que foi feita, porque se nós católicos temos uma consciência clara de que em cada pequena partícula da Eucaristia, ali está Cristo todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, tendo essa compreensão clara nas nossas cabeças, nós também vamos poder identificar que num embrião microscópico existe uma pessoa humana. Então, eu penso que é essa clareza que tem que ser trabalhada e que isso pode ajudar muito na nossa coerência eucarística em defesa da vida. Muito obrigada. Eu gostaria de pontuar alguns aspectos. É que nós sempre estamos diante de um diálogo dentro da igreja e um diálogo para fora da igreja, não é? E certamente as antropologias são muito diferentes, que levam a concepções muito diferentes. Portanto, quando se fala em bioética, a gente fala em um mundo de coisas onde a visão católica é muito particular, porque nasce de uma antropologia que eu usaria dizer uma antropologia trinitária, em que a referência para o homem é a própria Trindade.